participar, jovens da bênção de Brasília, de todo o Brasil. Que bênção! Deus nos proporcionou mais oportunidade de estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia ainda no livro de Neemias, capítulo 2, verso do 11 ao 20. Mas vamos ter como texto base, como verso base, o versículo de número 18. Vamos ler. Neemias capítulo 2, verso 18. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amados, hoje estaremos dando continuidade ao tema liderança eficaz. Exatamente, achamos a terceira parte desse tema, liderança eficaz, parte 3, e vamos continuar no livro de Neemias, estamos no capítulo 2. No capítulo 1, você entendeu que Neemias recebeu a má notícia, mas agora no capítulo 2, Neemias começa a vivenciar o que o povo estava sofrendo, ele começa a ver realmente o que o povo estava padecendo. No capítulo 2, verso 11 ao 20, eu vou estudar agora, você vai entender mais do que eu estou falando. No capítulo 2, verso 11, a primeira característica que eu vejo aqui na vida desse jovem é que ele foi cauteloso quando chegou em Jerusalém. Olha só, verso 11, cheguei a Jerusalém e estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. Neemias ele foi cauteloso. Neemias chega em Jerusalém com um suporte que o rei deu. Neemias chega com suporte com várias pessoas, vários soldados, vários ministros, mas Neemias foi cauteloso. Neemias chega em Jerusalém, passa 3 dias ali, talvez até em oração, não fala aqui, mas com certeza, buscando ao Senhor uma estratégia de como começar essa reconstrução, como começar essa nova história na vida ali do seu povo, na vida dos seus amigos, da sua família. Mas Neemias ali, quando ele sai, Neemias, depois desses 3 dias, Neemias foi cauteloso. Neemias já não fez aquele barulho, eu cheguei para fazer a mudança, para ajudar vocês com aquela animação. Neemias estava animado, mas Neemias foi cauteloso. O que podemos fazer na nossa vida? Que sempre quando nós vamos fazer alguma coisa, temos que ter cautela. Temos que averiguar a situação, temos que ver como está. Neemias ali ele sai à noite, ou seja, no silêncio da noite, para averiguar realmente como estava Jerusalém. Neemias só sabia de ouvir, exatamente, só comentários. Então agora ele quer ver com os próprios olhos. Então, antes de solucionar um problema, eu e você, essa mensagem também é para mim, pessoalmente para mim, temos que averiguar, temos que ser cautelosos. Não podemos tomar decisões precipitadas. Exatamente, mesmo quando Deus está conosco. Mesmo quando o projeto seja de Deus, quando o mundo está aprovando, quando Deus está aprovando, temos que ter cautela. Então, a primeira característica que eu vejo aqui na vida desse jovem é o quê? Cautela. Segundo, simplicidade, foi simples. No verso 12, no finalzinho, eu acho importante a ênfase que Neemias dá uma coisa tão simples. Olha aqui, não havia comigo animal algum, senão que eu montava. Preste atenção, eu fiquei pensativo por que Neemias, em todos os capítulos você vai poder ver isso nos outros discipulados, Neemias dá ênfase a coisas pequenas, coisas simples. Exemplo, talvez você esteja perguntando por que Neemias falou que só tinha com ele um animal. Por quê? Aí eu comecei a pensar em Deus que me trouxe uma revelação. Preste atenção, como eu falei, Neemias veio com todo o suporte. Exatamente, Neemias veio com todo o suporte de Jerusalém, veio com vários animais, vários soldados, várias pessoas, mas aqui Neemias ele não chegou à noite já, e já chegou com todo o seu exército, com todas as pessoas que vieram ver, não. Neemias saiu com um animal só. O Neemias mostrou simplicidade, Neemias quis se identificar com o povo, porque nós temos que se identificar com o povo, realmente com o que está passando, com o problema que está passando, temos que se identificar. Eu quero que você me entenda que temos que se identificar com o ambiente, exatamente. Neemias ali não poderia sair com um carro, um cavalinho, não. Neemias estava apenas com um animal que ele montava. Para quê? Para não chamar tanta atenção. Exatamente. Tem momentos que temos que ser simples. Não é preciso, às vezes, chamar a atenção. Estamos aqui para solucionar o problema, Deus está conosco. Não, vamos ser simples. Neemias ali mostra simplicidade, sai apenas com um animal. Terceiro, Neemias ele foi adaptável, exatamente, à situação, ao momento, ao sofrimento do povo. O sofrimento do povo. Verso 14, olha só, no capítulo 2 de Neemias. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Mais uma vez, Neemias dá ênfase a uma coisa simples. Neemias ele dá ênfase à situação que estava passando e ao animal que não estava passando ali. Por aquele momento que tinha muitos destroços, uma destruição terrível, nenhum animal poderia passar. Imagina se você tivesse levado mais pessoas, mais animais. Não teria dado para ele ver como seria a situação. Então Neemias foi adaptado à situação. Se você está em um lugar onde tem pessoas simples, seja simples. Exatamente.
Se seus discípulos são simples, seja simples como eles. Não adianta você mostrar uma ostentação que você tem, talvez até você tenha isso, e aí você vai trazer um pouco de rejeição, porque eles não vão sentir a vontade sobre eles. Então seja simples. O apóstolo Paulo, saindo um pouco de Neemias, o apóstolo Paulo me chama muita atenção que ele é adaptável. Ele pregava a mesma mensagem sempre, mas ele era adaptável, tinha uma mensagem didática e versátil. Exatamente, era adaptável à situação. Então nós temos que ser adaptáveis à situação dos nossos discípulos, da nossa igreja, o momento na qual estamos vivendo, que eles estão vivendo, para poder ajudar a solucionar o problema e a reconstruir os lugares que é preciso reconstruí-los. Quarto, ele foi prudente. Mais uma vez aqui Neemias mostra prudência. No verso 16, acompanhe comigo. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia ele declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Preste atenção, Neemias foi prudente. Neemias chegou com a autoridade dada pelo rei e também Neemias chegou com a autorização de Deus, mas Neemias não comunicou nada a ninguém. Neemias chegou calado. Primeiro foi averiguar a situação, para não chamar atenção, para não despertar no povo uma atenção sobre ele não conseguir elaborar a estratégia para reconstruir as muralhas. Exatamente. Neemias, ele foi prudente. E no verso 16, eu fiquei pensando, ele fala aqui, nem mais os que faziam a obra, no finalzinho. Eu fui estudar esse capítulo especificamente, preste atenção, antes, no capítulo 4 de Esdras, já tentaram reconstruir Jerusalém e a tentativa frustrada. Exatamente. Então existiam pessoas ali tentando reconstruir. Como tinha pessoas que não queriam mais nada, não confiavam, não tinha mais esperança nenhuma, tinha aquelas pessoas que, como sempre acontece, que são persistentes e tentam reconstruir e fazer a diferença. Então tinha pessoas ali em Jerusalém tentando reconstruir as muralhas, que estavam tentando fazer a obra. Exatamente, querido. Então Neemias não contou nada para ninguém, nem para esses. Então, antes de você resolver o problema, identifique como está a situação, entendeu? Seja cauteloso, seja prudente e simples. Continuando, Neemias, ele levou o povo ao confronto da situação na qual estava vivendo. No verso 17, acompanhe comigo. Então ele disse, se estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Exatamente, Neemias leva o confronto, o povo a se confrontar na situação. Por que Neemias fez isso? Porque muitas vezes o povo fica ali achando que é normal o sofrimento, achando que é o que Deus reservou para eles. Fica numa zona de conforto que não é conforto. Exatamente, é uma máscara, uma dor que se torna um conforto. Exatamente. A pessoa fica vivendo na miséria, passa os anos na miséria, vive na miséria espiritual, na miséria financeira e não sai daquela situação. Talvez agora você, sendo ministrado nesse discipulado virtual, você está começando a identificar algum discípulo ou até alguma coisa em sua vida. Exatamente, pessoas que não querem sair daquela situação. Então Neemias, ele foi realista e fala, gente, vocês estão padecendo, vocês estão sofrendo, preste atenção, nós temos que sair dessa situação. Então Neemias leva o povo ao confronto, leva o seu discípulo ao confronto do pecado, leve ao seu discípulo a se confrontar com a situação que eles estão vivendo, para que eles possam ver que realmente não é o que Deus quer para eles. Deus tem coisa melhor para eles, para mim e para você. Vamos continuando. O verso, mais uma característica de Neemias. Neemias, ele direciona o controle da situação a Deus. No verso 18, depois que ele leva o povo ao confronto, Neemias fala o seguinte, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falava. Então disseram, disponhamos e edifiquemos. Preste atenção, Neemias, depois de levar o povo ao confronto, Neemias leva a esperança ao povo. Fala, gente, Deus está conosco, a mão de Deus está comigo, nós estamos em miséria, mas Deus está conosco, e o rei também está conosco. Mais uma vez Neemias lembra que o rei está aprovando a situação, porque também no tempo de Êxodo o rei não aprovou. O rei Ataxerxes, que era o rei do tempo de Êxodo, também não aprovou. Então o rei agora dessa época aprova que Neemias volte a Jerusalém e reconstrua ali a cidade. Ou seja, Neemias tinha a aprovação de Deus e a aprovação do homem. Então Neemias leva essa esperança que Deus vai abençoar. E qual foi a resposta do povo? Vamos retificar, Neemias. Então eu quero fazer, eu quero reconstruir, eu quero sair dessa situação. Então quando eu e você levamos os nossos discípulos ao confronto, eles falam, eu quero mudar. Se você não falar a verdade para os discípulos, se você continuar deixando eles viver na situação que eles estão, parecendo que está com vitória, estão derrotados, eles não vão sair dessa situação. Então leve eles ao confronto e mostre a esperança que é Deus que vai dar a vitória. Continuando, depois que Neemias leva o povo ao confronto, agora Neemias mostra
total confiança a Deus, exatamente, total confiança em Deus. Neemias mostra total confiança no escape do Senhor. No verso 19, ali aparece mais uma vez esses dois personagens que estaremos vendo sempre aqui no livro de Neemias, Sanbalate e Tobias, exatamente. Dois elementos que agora não aparecem sozinhos, já arrumou mais outro, que na verdade é sempre assim. Sempre as pessoas, tem pessoas que vão nos perseguir, sempre tem pessoas que vão te perseguir, que não vão acreditar no chamado que Deus tem na sua vida, no ministério. E aqui aparece Sanbalate e Tobias e outro elemento chamado Gesem, o arábio. Ou seja, já arrumou mais um e chega até ser hilário para poder tentar derrubar Neemias. Sempre é assim, né? Aquelas pessoas que nunca fazem nada na vida, nunca fazem nada pelo reino de Deus, e quando se levanta eu ou você para fazer, sempre tenta derrubar, mas vai cair por terra igual o Sanbalate e Tobias. Deixa eles desprezar, irmão. Deixa eles perseguir, porque a vitória vem de Deus. Preste atenção, a Neemias mostra total confiança a Deus. O que Neemias respondeu para eles? No verso 20, então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Olha só como Neemias era sábio. Olha a resposta. Sabe o que Deus fala comigo, pessoalmente para mim? Temos que saber responder à oposição. Muitas vezes queremos brigar, queremos discutir. Isso é para mim, pessoalmente para mim. Então eu espero que você tenha para você também. Olha só que interessante. Como responder à oposição. Sabe como nós temos que responder à oposição? Entregando para Deus. Falando que é Deus que vai trazer a vitória. E aqui Neemias faz isso. Olha, Deus está conosco. E Deus vai nos dar bom êxito nessa missão. E nós reedificaremos. Nós iremos reconstruir Jerusalém. Fala para esses três elementos ali. E aí, continuando, Neemias ele foi o quê? Justo. No mesmo versículo, sabe o que ele continua respondendo para Sanbalate e Tobias? Verso 20 do capítulo 2. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Exatamente. É dessa maneira que temos que responder a oposição. Deus vai nos dar a vitória e com certeza você não vai ter parte nisso, porque você está se levantando contra. E preste atenção aqui. Sabe por que Neemias respondeu isso? Porque Sanbalate e Tobias não era qualquer um. Sanbalate e Tobias saíram de Suzã para Jerusalém na comitiva. Eles viram o rei apoiar a decisão de Neemias. Eles viram o rei falar: eu pode, Neemias, eu vou estar contigo. Eles sabiam que Deus estava com Neemias. E na maioria das vezes nossos opositores são que estão dentro de casa, são da própria igreja, seus próprios discípulos muitas vezes. Então ele sabia do chamado que Deus tinha na vida de Neemias e sabia também que Deus estava com Neemias. Então eles eram conscientes que o discípulo seu está no problema, ele não quer mudar, não dê honra a quem não merece honra. Exatamente. Aí você pode mudar, pastor, perdão sim, temos que perdoar, temos que amar. Mas aqui é questão de honra, de justiça. Neemias falou: olha só, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, ou seja, vós não serão lembrados na reconstrução, não. Com honra não, e sim como opositores, como inimigos. Temos que aprender a ter cautela em nossas missões, a ser simples, ter simplicidade, ser adaptável à situação, ser prudente, levar os nossos discípulos ao confronto da situação, levar para eles entenderem que não está tudo bem, tem que melhorar, sempre precisa melhorar, sempre dar o controle da situação a Deus, colocar Deus no centro, ser cristocêntrico, colocar Cristo no centro. Exatamente, ser totalmente confiante na vitória do Senhor e também ser justo. Vamos orar agora para que essa palavra possa ter sido semeada numa terra boa, que possa dar bons frutos e frutos dignos de arrependimento. Ora, Senhor, nosso Deus, Pai, nesse momento, nesse discipulado virtual, te agradeço por mais uma palavra que veio do teu coração. Pai, agora em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, que essa ministração, Senhor, possa ter sido semeada numa boa terra. E que possamos verdadeiramente, Senhor, dar frutos dignos de arrependimento em sua vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Queridos, que Deus possa te abençoar com essa palavra, esse semear no seu coração. Assista os outros discipulados virtuais, tem vários, tanto nesse tema sobre Deus eficaz, como outros temas. Leve para a sua rede de jovens, isso. Mostre para eles, baixe aí no seu computador, tem como você baixar, leve no domingo, no sábado, mostre para eles para que eles possam ser abençoados. É uma ferramenta de Deus para o meio e para o seu coração. Continue acessando o nosso site jovensdabenção.com.br, jovensdabenção.com.br. Adicione todas as nossas ferramentas sociais, esteja perto da gente, a gente ama vocês e que Deus te abençoe até o nosso próximo discipulado virtual, em nome de Jesus.